É bem mais pra frente ainda. Eu acho que na primeira e segunda eu vi hoje, mas esqueci. Entendi. Ok. Que bom, então vai dar muito tempo pra gente. A nossa avaliação vai ser que dia? Dia 14, 28 de janeiro. Então, lá em fevereiro, a gente vai ter só mais um teste. Então deu bom demais, né, gente? Graças a Deus. Professora, Oi, pode falar. você sabe a data que, tipo, acaba... Na real, deixa eu perguntar antes. Semestre? Tipo, Uhum. que cada matéria acaba em um determinado período, né? Tipo, Uhum. as datas não são todas certinhas. Mas aí tem uma data que fecha o semestre, né? Tipo, o período em geral. Você sabe qual que é? Eu sei que o exame especial é a última semana. A gente pode ir aqui no Google e ver o calendário. Um, dois. Belo Horizonte. Vamos ver se ele está atualizado. Acho que sim. Fevereiro, dia 18, olha. 18 de fevereiro é a data limite para entrega do diário de classe. Então, todas as notas já têm que estar consolidadas no sistema, incluindo o exame especial. Ok? Então, é esse dia aqui, ó, dia 18 de fevereiro. Entendi. Já tem a data que volta já, tipo, pro outro? Data Ou... que volta. E agora eu não sei. Vocês receberam uma resolução lá da diretoria sobre acompanhamento da situação da pandemia? Receberam por e-mail? Eu recebi um e-mail falando que, tipo, tem que tomar cuidado e tal, mas sem datas Eles estão falando que estão de gravadas, sabe? olho, tipo assim, né? Pois é. Mas sem comentários adicionais. Isso. Até hoje a gente teve que levar o documento, né, lá pro Cefet. Qual documento? Os documentos afirmando a matrícula. A gente tá como aluno, entre aspas, no caso, né? Não sabia. Curioso. Aí se der alguma coisa errada, deu ruim. E aí, gente, vamos falar agora sobre sessões cônicas. Já se passaram 15 minutos. Vocês têm alguma dúvida específica? Alguém falou que tinha. Professor, eu tive dúvida na 4C e na 6. Professora? Oi, pode falar. Basicamente o que o Lucas falou, acho que você poderia fazer alguma parecida com a 4. Isso, alguma parecida com a 4. Até porque a lógica para fazer elas é a mesma. A gente vai fazer ela. Ok, 4C e a 6. Tá bom, a 6 eu não coloquei aqui na minha anotação, mas vou incluí-la lá no finalzinho. Como sempre, eu fiz um resumão. Depois eu incluo, senão eu vou demorar só aqui nessa barra de rolagem. Vou dar uma breve explicação de cada tópico, aí a gente vai fazendo exemplo, pode ser? Aí a gente tira esses exemplos, 4C e 6, qual mais? Pra ser sincera, eu não consegui fazer da 3 para baixo. 3 para baixo, tá bom. Eu selecionei muitos, aí se tiver dúvida a gente faz mais, tá? Então vamos lá. A matéria dessa semana é seções cônicas. As seções cônicas são conjuntos de pontos no plano XY que formam uma curva. E essa curva, em especial, ela pode ser dada por pontos no plano XY, então tem coordenada x e y, que satisfazem uma equação de segundo grau. Então, olha só, nas coordenadas x e y, o formato geral de uma equação de segundo grau é esse aqui, olha. Um número vezes o x2, mais um número vezes xy, mais um número vezes y2, mais um número vezes x, mais um número vezes y, mais outro número igual a zero. Isso aqui é uma equação genérica, né? Nas variáveis x, y e de grau 2. Os monômios aqui de grau 2 são esses aqui, ó. A1x2 mais A2xy mais A3y2. Então, daqui, o A1, o A2 e o A3 não podem ser
simultaneamente iguais a zero, porque se eles forem simultaneamente iguais a zero, essa parte aqui some. Aí a nossa equação fica de grau 1. E aí o conjunto de pontos do plano XY que satisfaz uma equação de grau 1 é reta. Então, não é isso que a gente está querendo, tá bom? Então, esses pontos no plano XY que satisfazem algumas equações de segundo grau, nas incógnitas x e y, eles são chamados de seções cônicas porque, geometricamente, esses pontos, eles pertencem a curvas que são normalmente obtidas por interseções de um plano com um cone. Então, por exemplo, nesse primeiro caso, que é a circunferência ela pode ser dada pela interseção de um plano horizontal com um cone circular reto. Se a gente inclinar esse plano, olha, a gente obtém como se fosse uma circunferência amassadinha, que é o que a gente chama de elipse. Se a gente inclinar mais ainda o cone, já deixa de ser uma circunferência. A nossa curva vira uma parábola. E se o plano for vertical, ficam dois pedaços de curvas. A gente fala que são duas curvas disjuntas. Na matemática, a gente usa esse termo, disjuntas. E essa curva formada por dois pedaços disjuntos é o que a gente chama de hipérbole. Então, elipse, hipérbole e parábola são as curvas cônicas que a gente chama de não degeneradas. A circunferência, ela é um caso particular de elipse, quando a elipse está toda perfeitinha. Ela é chamada de ela é considerada como uma circunferência. Agora, existem outros tipos de cônicas que são cônicas degeneradas. A gente diz que uma cônica é degenerada quando ela se reduz a um ponto, uma reta ou um par de retas. Então, a gente está interessado apenas nas cônicas não degeneradas, neste momento, que são elipses, hipérboles e parábolas. Ficou claro isso? Ficou. Sim. Ok. Então, vamos estudar cada uma delas separadamente. Aqui eu vou fazer uma apresentação bem rápida, porque a apresentação detalhada está lá na videoaula, tá? E tem também a explicação detalhada no material escrito. Então, vamos lá. As elipses, elas são curvas no plano XY, formadas por pontos P. Então, é assim, ó, a gente fixa inicialmente dois pontos, que eu vou chamar de foco 1 e foco 2. Aí, eu pego como se fosse um pedaço de barbante. Colo uma pontinha do barbante no foco 1 e uma pontinha do barbante no foco 2. Aí, se eu esticar o barbante e girar ele, a gente vai obter... Vocês entenderam? Olha, esse pedacinho roxo e esse pedacinho verde como um barbante. As extremidades dos barbantes estão coladas nesses pontos, que são os focos, que estão fixados. E aí, se eu pegar o ponto P aqui esticado no barbante e variar aqui, olha, o barbante esticado, a gente vai obter a curva que chama elipse. A definição algébrica de elipse é: a elipse é formada pelo conjunto de pontos P, cuja soma da distância de P a F1 mais a distância de P a F2 é constante. Então, a elipse é o conjunto de pontos P, de modo que a distância de P ao foco 1 mais a distância de P ao foco 2 é constante e igual a que eu chamei de 2A. Esse 2A que eu chamei é só para a nossa fórmula final ficar mais simples, sem fração no final, tá bom? Aí, gente, essa aqui é a definição formal de elipse. Só que a gente pode criar estratégias para trabalhar com isso. O que foi minha estratégia inicial? Eu chamei de eixo X o eixo que passa pelos focos. Então, nesse caso, olha, eu chamei de eixo X o eixo focal dessa elipse. Aqui no ponto médio dos focos, eu vou traçar o eixo Y, perpendicular ao eixo X. Então, eu criei
um sistema de coordenadas XY. De acordo com essa minha construção, o foco está no eixo X e a origem, olha, está no ponto médio dos focos. Então, se eu chamar aqui, olha, de C e 0, quais serão as coordenadas desse ponto F1? -6, 0. -6, 0, porque ele é simétrico de F2 em relação à origem. Aí, então, se P é um ponto qualquer, XY, que pertence à elipse, a gente tem que a distância de P a F1 mais a distância de P a F2 é constante, que eu chamei de 2A. E aí, a gente substitui, olha, essa aqui é a distância de P a F1 é a norma do vetor PF1. A distância de PF2, a norma do vetor PF2. Aí, substituindo nessa fórmula, a gente chega nessa relação. Aí, levando ambos os membros ao quadrado e fazendo essa manipulação algébrica, a gente chega nessa equação daqui, olha, mais simples. A gente chega nessa equação reduzida da elipse. E nessa equação reduzida, o Azinho coincide com esse ponto aqui, olha, que é como se fosse o vértice da elipse. Então, esse vértice da elipse é o A e 0, ela é simétrica. Então, esse outro é o menos A e o 0. Então, a gente tem o Azinho foi dado e o C tem a ver com as coordenadas do foco, né? Então, o A e o C foram dados. Aí, a gente obtém o valor do Bzinho fazendo B ao quadrado é igual a 2 menos C2. E a gente vai ver que esse Bzinho são os vértices do eixo não focal. Então, aqui a gente tem 0 e B, e 0 e menos B. Em resumo, toda vez que a gente tiver uma equação x2 sobre alguma coisa mais y2 sobre alguma coisa igual a 1, a gente tem a equação da elipse. A raiz quadrada, olha, desse termo que está dividindo x2, indica que esse valorzinho vai intersectar o eixo x. A raiz quadrada desse termo que divide o y2, então aqui nesse caso é o b, positivo. Nesse ponto que b é positivo, então o b mais ou menos b é onde a gente vai obter a interseção do eixo y. E aí a gente traça a elipse ligando esses vértices. Então vamos para uma situação. Esse aqui é o exemplo, é o exercício 1 da lista, tá bom? É a letra A dele. Então aqui a gente tem uma equação. Nessa equação, a gente observa que a gente tem somas de elementos ao quadrado igual a 1. Só que ainda não está nesse formato, que eu preciso x2 dividido por alguma coisa, mais y2 dividido por alguma coisa igual a 1. Como que a gente faz para reescrever essa equação para transformá-la na forma reduzida da elipse? Dá para dividir. Dividir por? 2. Dividir ambos os membros por Ambos 2? Eu não entendi. Dá para dividir esse primeiro por 4. 1/4 Um quarto, isso. e o outro por 1/2. Porque você Isso. mantém o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo, né? Isso mesmo. Espera que aqui travou para mim, só um minutinho. Meu mouse está travado. Ixi. É minha mesa digitalizadora que travou, parece. Então, olha só. X ao quadrado dividido por 1/4 é o primeiro vezes o inverso do segundo. Então, dá próprio 4x ao quadrado, né? A gente só manipulou para chegar naquele formato. Beleza. Maior. 1/4 ou 1/2? Vocês estão me ouvindo? Sim. Qual que é maior, 1/4 ou 1/2? 1/2. 1/2, isso. Então, se 1/2 é maior,
significa que a gente vai ver no desenho. Então, a gente já identificou, está no formato da equação da elipse, né? Então, vamos esboçá-la. Fazendo o x igual a zero, o que a gente... Aí, vamos substituir. Nosso objetivo agora é esboçar essa elipse. Então, eu traço aqui, ó, o sistema XY. Eu quero descobrir em quais valores, onde que essa elipse vai intersectar os nossos eixos coordenados x e y. Então, tomando x igual a zero e substituindo aqui, o que a gente obtém? Ficar mais ou menos raiz de 2. Isso, mais ou menos 1 sobre raiz de 2. Então, conclusão, os pontos 0 e 1 sobre raiz de 2 e 0 e menos 1 sobre raiz de 2, eles pertencem à elipse, concordam? Desculpa, só chegar. Ok. Então, vou marcar esses pontos aqui. E agora, considerando o y igual a zero, o que a gente conclui? Eu estou em dúvida se vocês estão me ouvindo, que minha conexão parece que está ruim. Tô ouvindo. Muito bem. Tá Então boa. bem. Vai dar 2 menos 2. Isso, então o x ao quadrado vai ser igual a 1/4, certo? X ao quadrado é igual a 1/4, então x é igual a quanto? Dois menos 2. É 1/2, né? Olha, multiplica cruzado. Verdade. Então, daqui a gente obteve mais 2 pontos pertencentes à elipse, que é o 1/2. Nossa, peraí que meu desenho... Eu vou mudar meu vértice aqui de lugar. Ui. Qual que é maior? 1 sobre raiz de 2 ou 1/2? O 1/2 é maior, né? Eu vou colocar aqui na calculadora só para eu poder estimar o valor de 1 sobre raiz de 2. Tô sabendo escrever nessa calculadora, não. Então, vai lá. 1 dividido, abre parêntese, 2 e raiz. Acho que é isso. Será que é isso? Deu, né? É isso. Não. Então, deu eu fiz 1,4? Certo? Será? Ok, esse aqui deu aproximadamente... Não, é o 1,4 é o raiz de 2, é da 0,7, eu acho. Tá. Então, deu mais ou menos 0,7. E esse aqui é 0,5. Então, é só para poder... Então, a gente sabe, olha... Gente, desculpa, baguncei da minha conexão ficar ruim aqui na hora de escrever, eu baguncei tudo. Então, ele intersectou o eixo y, que foi quando x é igual a zero, em 1 sobre raiz de 2 e menos 1 sobre raiz de 2. E intersectou o eixo x em 1 dividido por 2 e menos 1 dividido por 2. Esses são os vértices da nossa elipse. Para construí-la, é só ligar. Esse tinta em forma vai resolver meu problema aqui. Travou. Ô, senhor, trava minha internet, não? Deu para entender, pessoal, essa construção? Deu sim, pessoal.
Ok. Aí, Professor, oi, pode falar. a única coisa que eu não entendi é porque, tipo assim, você dividiu o x ao quadrado por um quarto e y ao quadrado por um meio. Só que, tipo assim, pra você dividir assim, você não tem que dividir os dois lados da Vou equação, explicar não? isso. Vou explicar. Não, porque eu só manipulei. Peraí, só meu mouse voltar ao normal aqui, que eu voltou. Olha só. Se eu- Esse x ao quadrado dividido por um quarto é a mesma coisa que quando a gente tem, por exemplo, quando a gente Ah, tem tá, vai dar um 4x de meio todo jeito, né? dividido por isso, Ah, um tá, meio tá. dividido por 4 é o primeiro vezes o inverso do segundo. Uhum, Eu só reescrevi o 4x ao quadrado de uma forma diferente, entendi. ok? Que Tá, foi x ao quadrado dividido por um quarto. É a mesma coisa, tá bom? entendi. Então, aqui, pessoal, é, nós temos. Qual que é o eixo focal? Vocês conseguem identificar? É o Y, né? É o Y. Por quê? Porque é maior o 1 sobre Porque raiz de 2. vai ter um que você, quando você passar pro outro lado, vai dar imaginário. Aí não Isso. toca. Não, o imaginário é na hipérbole, Ah, não, né? é verdade. Isso. Aqui a gente tem que o Y é o eixo focal, porque um meio é maior do que o quarto. O denominador do Y é maior do que o denominador do X. Se fosse o denominador do x maior do que o denominador do y, ela seria uma elipse deitada. Mas como o denominador do y é maior, então ela ficou uma elipse em pé. O eixo focal é o y. Então, se o eixo focal é o y, isso significa que os focos estão aqui, olha, sobre o eixo y. O foco 1 e o foco 2. Se os focos estão sobre o eixo y, as coordenada x dele vale 0 e a coordenada y dele vale c, certo? Só que o c, quando a gente tem a definição da elipse, o c ao quadrado é igual a 2 mais b2. Quem é o A2 dessa elipse? É o maior denominador. É o A2. E o B2, ops, eu só coloquei o sinalzinho errado aqui, só agora que eu vi. O A2 é o maior e o B2 é o menor, ok? Então, para a gente, o C2 aqui, substituindo A2 mais B2, vai ficar 1/4 mais 1/2. Que é igual a 2/4 mais 1/4, 3/4. Então, daqui a gente tem que o C, ele é igual a raiz de 3 sobre 4. Então, esse foco 2, ele é 0 e raiz de 3 sobre 4. E o foco 1, É de 3 sobre 2, não, professor? ops, isso, obrigada. Que é a raiz, né? E o foco F1, ele é 0 e menos raiz de 3 sobre 2. Deu para entender? Professor, Professor, então não. os focos sempre vai ter essa simetria. Sim. Quando a gente chega numa fórmula que está nesse processo, x2 sobre alguma coisa mais y2 sobre alguma coisa igual a 1, nesse sentido, nesse caso, a elipse vai estar sempre centrada na origem e os focos vão ser simétricos em relação à origem. Os focos estarão sobre o eixo x, igual está aqui nesse desenho, quando o denominador do x for maior. Por exemplo, se eu tiver assim, ó, x ao quadrado sobre 4 mais y, vou fazer no GeoGebra, só para andar mais rápido. Se eu tiver aqui, olha, x ao quadrado dividido por 4 mais y ao quadrado dividido por 1, ops, y Tem que deletar. ao quadrado dividido por 1 igual a 1, nesse caso, olha, o denominador do x está maior do que o do y. Então, significa que ela é uma elipse
Com deitada. foco. Aham. E aí, olha, a raiz quadrada do denominador do x ao quadrado, olha, é 2. O a ao quadrado vale 4, então o a vale 2. Então o vértice está aqui, olha, 0, 2 e 0 menos 2. O b ao quadrado é 1. Então, 1 vai ser onde, mais ou menos 1, vai ser os vértices do eixo não focal. Ok? Aham. Se eu colocar agora o contrário, x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado sobre 9 igual a 1. Ops. Vou apagar a primeira aqui, ó. Agora ficou uma hipérbole, uma elipse em pé, porque o denominador do y ao quadrado é maior do que o denominador do x ao quadrado. E a raiz desses denominadores, que é mais ou menos 2, intersecta o eixo x, e mais ou menos 3 é onde intersecta o eixo y. Ok? Beleza. Então é isso. Sempre que tivermos x2 sobre alguma coisa mais y2 sobre alguma coisa igual a 1, é o caso da equação reduzida da elipse. E aí a gente consegue identificar e esboçar rapidamente. Só que o que acontece quando... Vamos ainda lá no GeoGebra. Uma terceira. O que vai ser isso aqui? x2 dividido por 9, mais y2 dividido pelo mesmo número, 9, igual a 1. O que vai ser isso? Uma Círculo. circunferência. E é uma circunferência centrada na origem e raio 3. Então, a circunferência é um caso particular de elipse quando o A e o B são iguais. E nesse caso, se o A e o B são iguais, o foco vai estar onde? Uai. No origem, zero? né? No zero. Na Zero. origem. Isso Origem, mesmo. E a gente consegue ver isso algebricamente também. Olha, aqui, nesse exemplo, vamos colocar essa equação. A gente já sabe que é uma circunferência, né? Centrada na origem, raio 4. Vamos manipular essa equação só para chegar naquele formato da equação reduzida. Dividir tudo por 16. Isso. Aí, nesse formato, então a gente já sabe que a gente tem uma circunferência centrada na origem e raio 4. Mas vamos lá. Tomando x igual a 0, a gente cai na situação y² sobre 16 é igual a 1. Então, o y é igual a mais ou menos 4. Tomando o y igual a 0, substituindo aqui, olha, o y igual a 0, a gente vai concluir que o x é mais ou menos 4. Então, esses são os vértices da nossa elipse. Aí ligamos e construímos a circunferência. Só que o A2 e o B2 são iguais. Então, eu vou chamar. Então, daqui o que a gente sabe é que A2 é igual a B2, que é igual a 16. Eles são iguais. E a gente sabe que o C2, ele é o A2 menos mais... Ops. Onde foi meu erro? O A2, ó, gente, eu substituí errado aqui no de cima, tá? É o A2 que é igual a B2 mais C2. Daqui a pouco eu volto. Então, a gente sabe que na elipse, o A2 é igual a B2 mais C2. Então, o A2 é 16. B2 é 16. Daqui a gente conclui que o C2 é igual a 0, logo C é igual a 0. Então, os focos, eles coincidem aqui na origem. Ok? Tranquilo. Então, só refazendo aqui o primeiro exemplo que eu coloquei errado. F5. Esse trem hoje tá brigando comigo, gente. Ele não quer me obedecer de jeito nenhum. Olha só, não consigo... Ah, agora deu.
Então, na elipse é A2 é igual a B2 mais C2. Então, o A2 a gente viu que vale meio. E o B2, 1/4. Então, daqui a gente conclui que o C2, ele vai ser 1/2 menos 1/4. Então, C2 vai ser 2/4 menos 1/4 é 1/4. Então, o C vai ser mais ou menos 1/2. Só consertando aqui, então. Então, os focos vão ser 0 e C, né? Então, 0, 1/2 e 0 e menos meio. Ok, para elipse, gente, tem alguma dúvida? Acho que tá tranquilo. Ok. A hipérbole, ela também é um lugar geométrico. A gente chama de lugar geométrico um conjunto de pontos num dado espaço, que aqui é o plano XY, que satisfaz uma relação. E a relação aqui agora da hipérbole vai ser que a gente fixa 2 focos. Então, os focos F1 e F2 são 2 pontos fixados. Aí a hipérbole vai ser o conjunto de pontos P, de modo que o módulo da distância de P a F1 menos a distância de P a F2 é constante. Então, tá aqui, ó. Esse é o lugar geométrico. Então, é o conjunto de todos os pontos P do plano XY, para os quais o módulo da diferença da distância de P a 2 pontos fixos, que a gente chamou de focos, é constante. Ok? Então, aquela reta que contém os focos é chamado de eixo da hipérbole. A gente vai chamá-la de eixo focal. Então, para chegar-se a uma equação reduzida da hipérbole, espertamente a gente vai criar planos coordenados convenientes para a gente. Então, a gente vai chamar esse eixo da hipérbole de eixo X, aqui, que é o eixo focal. Aqui no ponto médio dos focos, a gente vai criar um eixo ortogonal ao eixo X e que vamos chamá-lo de eixo Y. Então, nós criamos um sistema de coordenadas conveniente aqui para a gente. Aí, a hipérbole, de acordo com essa nossa criação de eixo coordenados, esses focos estão sobre o eixo X. Então, o F2, por exemplo, ele é um Czinho e 0, e o F1, analogamente, menos Czinho e 0. Então, essa situação é quando os focos estão no eixo X, horizontal. Então, a nossa hipérbole vai ser assim, 2 curvas em pés. Eu vou fazer um exemplo aqui no GeoGebra, só para vocês... Vou colocar um menosinho aqui. Ah, não, tem que fazer isso depois. Daqui a pouco eu volto ali para a equação. Aí, então, considerando aqui P, um ponto qualquer do plano XY, de coordenadas xzinho e yzinho. Aí vou colocar, olha, o módulo da diferença do ponto, o módulo da diferença da distância de P ao foco F1 menos, né, a distância de P a F2 igual a uma constante. Aí a gente substitui, olha, o módulo distância de P a F1 menos a distância de P a F2 é constante. Aí, levando ambos os membros ao quadrado, passando para o segundo membro, cortando, reajeitando essa equação, a gente chega nessa equação daqui, que é a equação reduzida da hipérbole. E para chegar nessa equação, a gente tinha o Azinho, que estava lá na constante, e o Czinho, que tinha a ver aqui com o foco. Só que aqui a gente, só para simplificar ainda mais a equação, a gente chamou de Bzinho um número real, de modo que B2 é igual a C2 menos A2. Ou seja, A2 é igual a B2. Peraí.
Agora, o C2 que vai ser... Vou colocar esse menos A ao quadrado para o primeiro membro. Então, vai ficar C2 é igual a 2 mais B2. Lá na elipse, era A2 igual a B2 mais C2. Na hipérbole, é C2 igual a 2 mais B2. Bom, então, toda vez que tivermos uma equação nesse formato, x2 sobre o número menos y2 sobre o número igual a 1, a gente tem uma hipérbole com eixo focal em x. Então, vamos lá no GeoGebra. Então, vamos lá, ó. x2 sobre um número menos y2 sobre um número igual a 1. A gente tem uma hipérbole. Conseguiram enxergar aqui? Sim. Ok. Aí, essa hipérbole, pessoal, como o menos está na frente do y e o mais está na frente do x, agora a gente vai sempre olhar onde está o mais. O mais aqui está na frente do x. Então, o eixo x é o eixo focal. Nessa segunda hipérbole aqui agora, que eu vou fazer, eu vou colocar o menos na frente do y, só para vocês verem. Colocando aqui, olha, o menos na... Deixa eu consertar aqui. Colocando o menos na frente agora do x, então fica, olha, menos x2 sobre alguma coisa, mais y2 sobre alguma coisa igual a 1, a gente tem uma hipérbole agora para cima e para baixo. O eixo focal dela vai ser o eixo y. E esse número 4 e 9, por exemplo, aqui, eles só vão determinar a abertura dessa hipérbole. Então, vamos lá para o nosso quadrinho. Então, nesse primeiro caso, as hipérboles estão em pés. Então, os focos delas estão no eixo x. Nesse segundo caso, olha, a hipérbole, uma é para cima, outra para baixo. O eixo focal agora, olha, os focos estão no eixo y. E partindo daquela equação do lugar geométrico, a gente chega numa equação nesse formato. x2 sobre alguma coisa, menos x2 sobre alguma coisa, mais y2 sobre alguma coisa, igual a 1. Então, o eixo focal, quando a gente olha para a equação, a gente reconhece como sendo o eixo da incógnita que está com sinal positivo. Ok? Pessoal, eu sempre manter aquela coisa que o A ele é sempre maior que o B, né? Não, isso aí era lá na elipse. Aqui, no caso de hipérbole, não. Ah, tá. Na elipse, o eixo focal era aquele que o denominador, o A, era maior que o B. Então, era sempre onde estava o A, onde o A é maior que o B. Agora, no caso da hipérbole, é onde está o positivo. Eu vou fazer 2 exemplos aqui com vocês para a gente trabalhar com isso, tá? Para a gente fazer essa construção aqui mais numérica. Então, vamos lá. Aqui nesse primeiro exemplo, a gente tem a equação x2 menos 9y2 igual a 9. Eu preciso colocá-la numa equação reduzida, conhecida. Então, na equação, a gente já conhece elipse e hipérbole, sempre é igual a 1. Então, o que a gente tem que fazer aqui para transformar? Dividir por 9. Vamos dividir por 9. Então, vai ficar x2 dividido por 9 menos y2 dividido por 9 igual a 1. Isso aqui é equação reduzida de quê? Elipse ou Vai ficar hipérbole? só y2, não? É da Ops, hipérbole. você tem razão. Isso, equação reduzida da hipérbole. Isso mesmo. Então, vamos tentar esboçar essa hipérbole. Então, ela é uma hipérbole lá no plano XY. E agora nós vamos tentar esboçar. Então, para tentar esboçar, vamos tentar fazer uma construção. Por exemplo, quando o y... Vamos tentar identificar a interseção dessa hipérbole com os eixos x e y. Então, tomando o y igual a 0 e substituindo aqui, a gente conclui que o x é igual a quanto? Mais ou menos 3. Isso. Então, aqui, olha, y é igual a 0 e x é igual a mais ou menos 3. Então, nesse ponto em que x é igual a menos 3, ele vai ser um vértice da hipérbole. Ok?
Ok. Outra observação. Vamos fazer aqui agora o x é igual a zero. O que acontece com o y? Então, fica assim, olha. Aí, Todo número aí elevado ao ela vai. quadrado é maior ou igual a zero, né? Pode falar, João. É porque esse vai ser aquele caso de que vai ter um eixo imaginário com os vértices Isso, imaginários. isso mesmo. Então, isso aqui é impossível lá no conjunto dos números reais, que é o que a gente está trabalhando. Mas a gente sabe que aqui, o y, ele pode ser dado por raiz de -1, certo? Não sei se todo mundo já viu, mas isso aqui é raiz de 1, a raiz de -1 É o i, né? é o i. É tipo i de imaginário, a gente vai imaginar isso. Então, o eixo y, ele vai ser um eixo imaginário. A gente vai marcar esse mais ou menos um aqui, como se fosse um vértice imaginário dessa hipérbole. Ok. Aí, toda vez que a gente fala em hipérbole, a gente vai traçar. Tá vendo esses vértices que a gente já passou? Os vértices reais são mais ou menos 3 e os vértices imaginários mais ou menos 1. Nesses vértices, a gente vai criar um retângulo que tem esses vértices como ponto médio dos lados. Então, olha, em cada um dos lados desse retângulo, os vértices estão na metade dele. Os vértices estão na metade dele. E aí, a diagonal desse retângulo, será que eu vou conseguir? As diagonais desse retângulo vão ser o que nós chamamos de assíntota da nossa hipérbole. O que é uma assíntota? Lá de cálculo 1. Vocês já viram? Sim. Já viram ou não? Sim, Já. é um ponto onde é que vai tender para o infinito, menos infinito, ou pode ser até horizontal, né? Assim, horizontal. Pode. A assíntota é uma curva, vai ser uma reta, da qual, lá no infinito, a nossa curva vai se aproximar dessa reta. A nossa curva lá no infinito vai se aproximar dessa assíntota, mas nunca vai intersectar. Ok? Então, aqui, olha, a gente tem que a nossa hipérbole, ela passa pelos pontos mais ou menos 3, e tem essas diagonais aqui do retângulo como assíntotas. Então, a nossa hipérbole vai ser uma coisa assim, ó. São essas assíntotas que vão determinar a abertura da nossa hipérbole. Ficou claro? Sim. Então, neste caso, a assíntota, lá na videoaula o Pedro até comentou de um triângulozinho que a gente tinha aqui, né? O A, o B e o C. Então, o A tá aqui, o B tá aqui, aí tem essa inclinação. Essa inclinação aqui vai ser quanto? Vocês lembram? Mais ou menos B sobre A, né? Eu olho para aqui, olha, faço um igual ao outro e multiplico cruzado. X ao quadrado sobre 9 igual a y ao quadrado sobre 1. Então, o y vai ser igual a mais ou menos 1/9, 1/3. Então, y é igual a 1/3, que é o mais ou menos o b sobre a, que a gente já provou lá. E y é igual a menos 1/3 de x. Então, esse aqui é uma assíntota, y é igual a menos 1/3 de x, e essa outra, y é igual a mais 1/3 de x. Deu para entender até agora ou não? Tá Pera, fluindo. professora, o que você faz para fazer o... Ah, eu dou uma roubadinha. Lá na videoaula a gente explicou que a inclinação aqui, olha, que essa inclinação desse ângulo θ
é B sobre A. Então, a assíntota vai ser x é igual a B sobre A, y é igual a B sobre AX, tá? Que é a inclinação aqui. Mas a minha roubadinha tá vendo essa primeira parte aqui? Sim. Você Aí, em jogou vez o de y pro colocar um outro lado. menos, eu coloco um igual aqui. Aí, isolando o y daqui, y² é igual a... Ops. Aí, isolando, porque às vezes fica um número aqui embaixo, por exemplo. E, neste caso, isolando o y, vai ficar y é igual a mais ou menos 1/3 de x. Então, y é igual a 1/3 de x, e y é igual a menos 1/3 de x. Mas e quando, tipo, embaixo do y tem um número, sei lá. Sei lá, coloquei 4, por exemplo. Vamos colocar aqui a² sobre b². Então, o y vai ser mais ou menos b sobre ax. Que é a mesma relação que já tinha provado. Mas eu gosto disso, porque eu bato o olho aqui, olha, nesse quadradinho aqui, e coloco um igual aqui, já consigo isolar o y. Mas é sempre isso. Ah, tá. Tangente. Tangente, que é a inclinação da reta. Beleza. Então, a gente já identificou. Quais são os vértices reais? Quais são os dois vértices dessa hipérbole? 3 e menos 3? Isso. Então, na verdade, são os pontos 3, 0 e menos 3, 0. Quais são os vértices imaginários? 1 e menos 1. Então, é 0 e 1. 0 e 1, isso. Né? Que são pontos do plano XY. Aqui eu marquei só 3 menos 6, porque eu indiquei que está no eixo X, tá? Aí ficou terminar os focos. Qual que é o eixo focal? É o X, né? É o eixo X. Porque sempre o foco ele vai estar dentro da curva, tipo assim, da elipse. Então, os focos, eles estão... Um foco está aqui e o outro foco está aqui. Então, os focos, eles são do tipo C e 0. Mas quem é C? Se eu não me engano, é A² mais B². Então, o C, isso, A2 mais B2. Professor, curiosidade, isso aí, essa questão dos focos não tem nada a ver com espelho convexo e côncavo, não, né? Que a gente vê em física. Que eu lembro que a gente estudava Tem. foco também. Tem sim. Tem sim. Por exemplo, vou colocar aqui só o exemplo da parábola, tá bom? Ó, a parábola é um ponto e uma reta. Aí a parábola vai ser o conjunto de pontos do plano que equidistam da reta e do foco. Então, todos os pontos que estão aqui na parábola, a distância dele até o foco é igual à distância dele até a reta. Todos os pontos. Ok? Aí, esse. A gente tem uma generalização dessa parábola para um paraboloide. Um paraboloide elíptico, lá no espaço R3, em vez de ser uma reta, é um plano aqui. Aí a gente vai ter um paraboloide. Lembra a antena parabólica? Antena parabólica? Parece, assim, mais ou menos um copo, assim. Aí esse é o paraboloide hiperbólico. Quando a gente pega um raio por exemplo, antena parabólica de televisão, aí vem uma onda de televisão, ela bate aqui na parede E vai e passar pelo chega foco. aqui. Independente de onde o raio bate na superfície do paraboloide, ele sempre vai bater e vai retornar no foco. Isso que garante a concentração do sinal da televisão, a maior concentração do sinal da televisão aqui nesse foco. Por isso que toda antena de televisão é em formato parabólico. Então, isso tem a ver com essas lentes côncavas, né? Porque, independente de onde o raio da luz chega, ele vai chegar aqui. Ele vai concentrar aqui. É, por isso que tem tipo um negócio aí no meio, não é? Pra captar. Isso, Se eu não me engano. isso mesmo. Para captar o sinal, o foco. Não Ali fica bem no- na...
Oi? Outra coisa. Não, é isso mesmo. Outra coisa que eu pensei também que isso lembra é. Como é que fala? Órbita de. Tipo, um satélite, por exemplo. Principalmente com as elipses. A órbita é isso mesmo. Aham. O Tipo planeta assim, quando você Terra, mexe o eu tô foco adorando essa Quando ideia. você mexe o foco tipo assim, por exemplo, vamos falar que o foco é a fonte de gravidade, onde está puxando as coisas. Você Aham. mexe ela, o formato da elipse muda. Isso mesmo. O sistema E a solar é em elipse. generalização da elipse, só que agora para pontos no R3, aí vira uma superfície que é o elipsoide. A elipse é uma coisa assim, né? O elipsoide, ele já tem 3 dimensões. Ele, em vez de ser só uma curva, ele é uma superfície. Então, aqui está parecendo até um cacau, né? Mas o planeta Terra, os planetas, eles são em formatos de elipsoide. A Terra que a gente vive, ela não é redondinha perfeita, ela é amassadinha. Ela é um elipsoide. Então, a órbita, né, dos planetas, eu acho que você queria dizer, também aí já vira Isso. uma elipse aqui, assim, como se fosse a interseção do elipsoide com um plano. Aí vira uma elipse, tipo assim. Super ligado mesmo. Bom, então vamos lá. Aí aqui, quais são os focos dessa nossa hipérbole? Então, aí, os focos, o C2 é igual a A2 mais B2. O A2 e o B2, o A2 vale 9, que é o coeficiente de onde está o positivo, e o B2 é o coeficiente do negativo. Então, é 1 aqui nesse caso. Então, neste caso, o C2 vai ser 10. Então, o C, mais ou menos, raiz de 10. Raiz de 10 é maior que raiz de 9, é um pouquinho maior do que 3, né? Então, tá aqui, olha, raiz de 10 é 0 e menos raiz de 10 é 0. Ok? Ok. Aí ficou claro aqui no desenho que ele tá sempre, tipo, o arquinho, o foco tá sempre dentro do arquinho, tá bom? Bom, nessa que a gente acabou de ver, o sinal negativo estava na frente do Y. E qual que é a diferença aqui? Como que a gente transforma essa equação na equação reduzida de uma hipérbole? Vamos ficar com menos 1. Isso, tem que multiplicar tudo por menos 1. Então, vai ficar menos x2 sobre 4 mais y2 sobre 9 é igual a 1. Aí a gente faz toda aquela construção. Então, a gente marca os eixos x e y. Quais são os vértices reais? Aí, no caso, vai ser o Y, né? O Então, eixo real, né? o eixo focal é o eixo y, porque o menos está na frente do x, né? Beleza. Então, fazendo o x igual a 0, o que a gente conclui sobre o y? Que o Y Vai é ser mais ou menos 3. 3. Mais ou menos 3. Então, vamos marcar aqui. Quais são os vértices imaginários? Menos 2, 2. Como que você fez isso? Só zerar o Y. Isso mesmo. Então, a gente marca aqui. Esses vértices reais e imaginários, eles que determinam, como eu disse, a abertura da nossa hipérbole. Então, a partir deles, a dica é desenhar um retângulo, de modo que esses vértices estão sempre no ponto médio dos lados desse retângulo. Então, vamos traçar aqui. Quais são as equações da reta tangente? Ó, reta tangente? Das assíntotas. Esse caso aí é mais ou menos A sobre B, né? Tipo assim, se a Continua B gente sobre A. chamar o A, o que está no positivo, e o B, o coeficiente aqui do negativo, sempre vai ser y igual. Então, aqui vai ser, isolando o y aqui, vai ser quanto? Então, é sempre o B sobre A, né? Mais ou menos B sobre A. Então.
Mas aqui, em vez de você trocou num lugar, eu troquei no outro. A diferença é essa. Então, usa o que você tiver segurança, tá? Vai ser 3 meios, né? Isso. Isolando o y vai ser mais ou menos 3 meios de x. Ou só olhar aqui o triângulo retângulo, né? Aqui, ó, essa altura vale 3, a base dele vale 2, aí olha a inclinação aqui da reta tangente. A tangente aqui de θ dá 3 meios. Ok? Ô, professora, Oi. vai ser, tipo, sempre para achar a reta assim, vai ser sempre o eixo focal, não sei se a gente pode chamar de eixo focal mais, mas é o principal. No caso aí, Eu não entendi, Laís. Repete, por favor. para poder achar as assíntotas, tem essa formulazinha, né, de B sobre A e tudo mais. Uhum. Mas vai ser sempre o eixo principal, no caso aí, o eixo Y, não, o eixo Y, o vértice do eixo Y, no caso 3, sobre o eixo imaginário, o vértice do eixo imaginário. Eu posso pensar assim sempre ou não? Pode, pode. Uhum. Beleza. Porque é sempre mais ou menos B sobre A. Se você chamar B ao quadrado, aquele número que divide o que está com sinal negativo, e o A ao quadrado, aquele número que divide o sinal positivo, aí segue essa linha que você explicou, tá? Beleza. Então tá, as assíntotas. Então agora a gente pode fazer o esboço. Então, só lembrando que os vértices reais são mais ou menos 3. Então, a gente vai passar aqui. Então, a gente já conhece os vértices e as assíntotas. A gente pode agora esboçar. Nossa Senhora, a professora está péssima de desenho hoje. Mas está aqui, ok? E os focos? Qual que é o eixo focal agora? Vai ser 9 mais 4. Tirar a raiz de 3. Raiz de Então, 3. C2 é igual a A2 mais B2. Então, vai ser o A2 vale 9 e o B2 vale 4. Então, C vai ser? Raiz de 13. 13. Ok. E o foco? Eixo X ou eixo Y? Eixo Y. Eixo Y. Então, vai estar aqui, olha. O foco 2 vai ser 0 e raiz de 13. E o foco 1, 0 e menos raiz de 13. Muito bem. Falamos tudo aqui sobre hipérbole. Podemos passar para o próximo? Podendo. Então, a parábola, mais ou menos, eu já expliquei, é o conjunto de... A gente fixa um foco e uma reta. A gente chama essa reta de reta diretriz. Aí, a parábola vai ser o conjunto de pontos P, cuja distância de P ao foco é igual à distância de P à reta. Então, a parábola, ela sempre... A parábola sempre vai estar, tipo assim, englobando o foco. O vértice dela ocorre no ponto em que tem a menor distância, né? Olha, o vértice é o ponto P do foco, tal que a distância dele ao foco é a menor possível, dentre todos os pontos da parábola. E, bom, de novo, a gente já trabalhou muito com parábola no ensino médio, né, gente? Mas nós vamos trazer esse conceito de parábola agora como lugar geométrico, que é a distância que é o conjunto de pontos P, de modo que a distância de P ao foco coincide com a distância de P à reta. Então, para fazer essa construção, primeiro, a gente vai, como sempre, criar eixos coordenados convenientes. Nesse caso, a gente tem uma parábola com concavidade para cima. Então, neste caso, a gente vai chamar de eixo X, pessoal, é uma reta que é paralela à reta diretriz. Espera aí que o meu OneNote... agora atualizou. Uma reta que é paralela à reta diretriz, só que é reta, não é torta igual eu fiz, não. Ah, mais ou menos eu consegui. E, passando pelo vértice, uma reta ortogonal a ela, vai ser o eixo Y, que é o eixo da parábola. Então, a gente criou um sistema de coordenadas conveniente. Nesse sistema nosso, vocês concordam que o vértice da parábola coincide com a origem dele?
Sim. Sim. Ok. Aí, se P é um ponto de coordenadas x, y qualquer, então a gente vai partir daquela equação. A parábola é o conjunto de pontos P's, cuja distância ao foco é igual à distância até a reta. Aí, substituindo, aí neste caso do nosso sistema, como o vértice está na origem do sistema e o foco e a reta equidistam desse vértice, eu vou chamar o foco aqui de 0 e P. E a reta, neste caso, qual vai ser a equação dessa reta? X é igual a menos P. Y igual a menos P, né? Isso. Isso, então a gente tem mais ou menos essa situação daqui. Um desenho agora mais bonitinho. E aí, nessa situação da parábola com concavidade para cima e vértice na origem, a gente substitui, né, as coordenadas do ponto, do foco e a equação da reta e reduz a equação da parábola para essa daqui. X ao quadrado é igual a 4py. Então, quando P é positivo, a concavidade é para cima, porque a parábola sempre engloba o foco. Se o P é negativo, a parábola que engloba o foco vai ter concavidade para baixo. Então, sempre que a gente tem parábola com concavidade para cima e para baixo, a equação geral dela é x2 é igual a 4py. Se o P é positivo, concavidade para cima. Se o P é negativo, igual nessa situação aqui de baixo, a concavidade é para baixo. E qual vai ser a equação de quando a parábola tem concavidade para a direita ou para a esquerda? Aí é o y2 que vai ser elevado ao quadrado. Então, o y2 é igual a 4px. Se o P é positivo, ele está aqui à direita da origem. Então, a concavidade é voltada para a direita. Se o P é negativo, ele está à esquerda da origem do sistema. Então, a concavidade é voltada para a esquerda. Então, nós temos dois tipos de equações de parábola. x2 é igual a 4py ou y2 é igual a 4px. Aí a gente olha o sinal do P e determina a concavidade. Ok? Ok. Então, vamos mais exemplo. Então, aqui a gente tem uma equação. Só de bater o olho, eu sei que essa equação não é hipérbole nem elipse. Por quê? O y2 está elevado ao quadrado, mas o x... Porque o y está elevado ao quadrado, mas o x não está. Então, tudo indica que isso aqui vai ser equação de quê? Parábola. De uma parábola. Então, na parábola é x2 é igual a 4py ou y2 é igual a 4px. Então, vamos transformar essa equação numa equação reduzida da parábola. O que a gente precisa fazer aqui? Passar, né, o 4. Isso. Então, a gente vai isolar o y2 nesse caso. A gente vai isolar a incógnita que está elevada ao quadrado, certo? Certo. Então, y2 é igual a menos 4x dividido por 9. Concordam? Sim. Só que eu ainda não tô... Então, a gente está nesse segundo caso aqui, olha. Que o y2 é igual a 4px. Então, vamos transformar adequar mais essa equação. Então, y2 é igual a 4px. Quem vai ser o p aqui? Para valer esse menos 1/9. Então, esse aqui é um p negativo, né? E aí? Como é a nossa parábola? Aí ela vai ser deitada, né? Tipo assim, para a direita ou para a esquerda. Só que como o P é negativo, vai estar para a esquerda. Isso. Então, eu vou marcar aqui o Pzinho. O Pzinho, então aqui, olha, você já identificou que ela é deitada para a direita ou para a esquerda, porque o y2, porque o y que está elevado ao quadrado. Então, eu vou marcar o P. O P é igual a menos 1/9. Marquei aqui o P. Menos 1/9. Se o P está aqui, a nossa parábola é deitada. Então, com isso, a nossa
a reta diretriz tem que ser em pé. Qual vai ser a equação dessa reta diretriz? X igual a P. X é igual a menos Menos P, P. né? Isso. Então, daqui agora a gente consegue... Uma outra coisa, me fala um ponto. A gente sabe que o vértice da nossa parábola é aqui na origem. Mas para esboçá-lo, a gente precisa de outro ponto. Vamos criar um ponto aqui conveniente para a gente? X é igual a 9. É menos 9, né? Se o x for igual a menos 9, quanto que vai valer o y? Então, se x é igual a menos 9, vai cancelar esse menos 9 com esse. Então, y2 é igual a 4. Concorda? Quinta equação? Ou não? No caso, mas não é y quadrado. Eu só substituí. X é igual a menos 9. Então, ficou y quadrado Eu falei errado. Tá certo. é igual a 4 vezes menos 1 nono vezes menos 9. Aí, esse menos 1 nono cancela com esse 9. Então, ficou y quadrado é igual a 4. Então, daqui a gente tem que o y mais ou menos 2. Certo? Certo. Então, lá embaixo, no x é igual a menos 9, a gente vai ter dois valorzinhos para cá embaixo, para o x é igual a menos... Cara, bem aqui, né? A esquerda do x é igual a menos 9. Não vou colocar... A minha escala não tá boa, tá, gente? Aqui no x é igual a menos 9, a gente tem o y é igual a 2 e o y é igual a menos 2. Então, são dois pontos. Então, a nossa parábola vai passar nesses pontos, com vértice na origem. Ok? Ok. Aí nós conseguimos identificar a reta diretriz, esboçar a parábola e faltou o foco. Quem é o foco? É esse pontinho P aqui, que a coordenada do foco é P e 0. Ok? Ok. Gente, análogo para esse outro exemplo é o x2 que está elevado ao quadrado. Então, é uma parábola com concavidade para cima ou para baixo. Aí tem que fazer um raciocínio análogo. Eu vou deixar para vocês tirarem dúvida depois. Pode ser? Para a gente conseguir Pode. tudo? Então, está faltando falar sobre sistemas de coordenadas transladados. Então, a gente já conhece o sistema XY, a gente já sabe que qualquer ponto do plano XY, a gente consegue... Olha, a gente traça pelo ponto uma reta paralela ao eixo Y, uma reta paralela ao eixo X e, por exemplo, nessa reta por P paralela ao eixo Y, a gente descobre o comprimentinho aqui do xzinho. Nessa reta passando por P paralelo ao eixo X, aí, dada a interseção aqui, a gente descobre o comprimento do Yzinho, certo? Então, todo ponto P tem coordenadas X e Y. Agora, em vez de considerar esse sistema OXY, eu vou mudar a origem do meu sistema. Então, nele, eu vou considerar uma nova origem, que é essa O', e essa O'. Esse ponto O' no sistema XY tem coordenadas x0 e y0. Então, por esse ponto, por essa nova origem O', eu vou traçar uma reta paralela ao eixo X, que eu vou chamar de x', e uma reta paralela ao eixo Y, que eu vou chamar de y'. Então, esse vai ser o sistema x', y', O', onde x' é paralelo a x, y' é paralelo a y, e O' é um ponto qualquer de coordenadas x0 e y0 do plano xy. Então, relativo a esse sistema, a gente já sabe que esse ponto P, ele tem essa coordenada aqui, olha, x, e essa altura toda aqui, que é o y.
né? Em relação ao sistema XY, as coordenadas do ponto P são x' e y'. Mas e se eu perguntar, quais são as coordenadas do ponto P relativo ao sistema verde, x', y'? Então, eu quero saber quanto que é esse valorzinho aqui de x' e esse valorzinho aqui de y'. Vocês concordam que o x', ele vai ser x0 menos x? x0 X menos x0. é o x menos o x0. Espera aí, que tem alguma coisa errada aqui no meu esboço. Deixa eu ver se eu copiei o esboço. Ah, eu também nem para copiar, gente. O x0... gente, eu que coloquei o x0 no lugar errado. Tá tudo certo, tá? Esse aqui é a coordenada do olhinha. Então, essa medidinha aqui vale x0. E essa alturinha aqui dele vale y0. Então, esse pedacinho roxo, olha, ele vale tudo, que é o x menos o azul. Então, esse x' vale x menos x0. E o y', que é essa altura aqui roxa, ela vale toda a altura, que é o y do ponto P, menos a altura do olhinha, que é o y0. Então, o y' vale y menos y0. Então, de modo geral, a gente tem essa mudança de coordenadas. O x' transladado, ele é o x menos o x0, e o y' transladado é o y menos y0. Lembrando que o x0 e o y0 representam as coordenadas da nova origem do nosso sistema. Ok? Com isso, a gente tem... Essa aqui é a questão 3 da lista. A gente tem algumas situações que a gente pode trabalhar. Então, nesse exemplo aqui da lista, acho que eu vou diminuir um pouquinho só para caber numa tela. Nesse exercício 3 da lista, falou que, olha, sejam o sistema XY e o X' e Y', sistemas de coordenadas, em que o X' e Y' é o transladado do XY no ponto menos 2 e 5. Então, isso significa que menos 2 e 5, eu já até marquei esse ponto aqui, menos 2 e 5, vai ser a nova origem. Ele vai determinar a origem do sistema transladado. Ok? Até aqui? Ok. Beleza. Então, nós temos dois sistemas. Aí, considere as cônicas com as seguintes equações dos sistemas transladados. Então, na letra A gente tem uma cônica que foi dada no sistema transladado, olha. X' ao quadrado é igual, menos y' ao quadrado sobre 9 é igual a 1. Mas aqui, então, a gente precisa encontrar essa equação, olha, de mudança de coordenadas de translação. O x', nesse caso, vai ser x menos quanto? Sempre é. 2. Isso. X menos menos 2. E o y' vai ser? Y menos 5. Y menos 5. Isso. Então, o x' é o x menos x0. Então, vai ser x menos o menos 2. Que virou x mais 2. E o y' é o y menos o y0. Que vai ser o y menos o 5. Beleza. Então, tendo em conta essa equação, essa translação, no lugar do x' a gente vai escrever x mais 2. E no lugar do y', y menos 5 ao quadrado. Aí, nesse tópico 1 da letra A, dê as equações dessas cônicas no sistema OXY. Então, no sistema OXY, a equação é essa daqui. Aí, a gente pode abrir. Então, vai ficar x2 mais 4x mais 4 é igual, menos
y2, menos 10y, menos 25, isso tudo aqui sobre 9, é igual a 1. Aí a gente pode tirar o MDC e chegar numa equação aqui nas incógnitas x e y. Deu para entender? Sim. Alguma dúvida aqui dessa letra A? Professora, Desse- mas e aí, tipo assim, esse segundo ponto aí, tipo assim, esse segundo ponto que eu não entendi bem o que que tava Esse aqui, pedindo. né? É. Tá bom, vamos fazer ele agora. Então, a gente tem essa equação. x2... Para a gente ter espaço. Então, a letra A, ok. Na letra B, pediu para determinar os focos, as coordenadas no sistema XY dos focos dessa conta. Então, vamos lá. Vamos fazer tudo que a gente conhece. Então, no sistema X', Y', eu vou chamar aqui, ó, de X' e Y', e O'. Nesse sistema X', Y', essa equação aqui representa o quê? Qual cônica? Hipérbole. Representa uma hipérbole. E essa hipérbole, ela tem eixo focal em X ou em Y? Em X. X. Eixo focal em X, porque o X é o que está com coeficiente positivo, né? Então, é em X', né? Porque aqui é X', Y'. Ok. Então, essa hipérbole, ela vai... O vértice, os vértices dela são mais ou menos 1 em X'. Concordo? Sim, sim. E os vértices imaginários, mais ou menos 3 em Y'. A gente consegue até esboçar essa hipérbole. Então, aqui nesse... Tô fazendo bem rapidinho aqui, tá, gente? Mas aqui a gente conseguiu identificar essa hipérbole. Certo? Aí a pergunta, quais são as coordenadas do foco? Só que aí é no sistema. Aí você tá fazendo tudo no sistema transladado, né? Primeiro a gente faz nele, aí depois a gente pega essas equações daqui e transforma de x' e y' para x e y. Ah, tá. Que aí o x, no lugar do que... Onde apareceu x' lá no foco, a gente vai substituir por x mais 2. E onde aparecer y', a gente substitui por y menos 5. Tá. Ok? Então, no sistema O', x', y', as coordenadas do foco são... Então, o eixo focal é o eixo x', né? Então, são f igual, o y igual a 0 e o x igual a mais ou menos c. Onde o c é igual, C2 é igual a 2 mais B2. Quem é o A2? O 1, né? O 1. E o B2 é o 9. Então, C2 é igual a 1 mais 9. C é igual a raiz de 10. Então, daqui, olha, a gente tem que o foco F1 é raiz de 10 menos raiz de 10 e 0. E o foco F2 é raiz de 10 e 0. Concordo? Tudo isso no sistema x', y'. Significa que esse x' vale raiz de 10, o outro... O x' do foco vale mais ou menos raiz de 10 e o y' do foco vale 0. Ok? Ok. Só que agora a gente vai fazer a transformação. Vamos mudar, passar para o sistema OXY. Então, como que a gente faz essa passagem? O x e o y
Então, vamos lá. O x é igual a x' é x mais 2 e y', y menos 5. Então, utilizando essas equações, vamos lá. No foco F1, o x' vale raiz de 10. Então, eu vou substituir aqui. Então, vai ficar raiz de 10 é igual a x mais 5. Concordam? Substituir. É menos raiz, professor. Ops, obrigada. Então, daqui a gente conclui que o x vai valer menos raiz de 10 menos 5. E o y' do F1 vale 0. Então, substituindo no y' aqui, vai ficar 0 é igual a y mais 5. Ou seja, o y é igual a menos 5. Então, daqui a gente conclui que as coordenadas x e y do foco F1... Professora, Oi, mas não tinha que ser x mais 2? é porque eu copiei errado, desculpa. Não, aqui que eu copiei errado, né, no mais 5. Aqui, né? Obrigada. Não, e aqui também é menos. Nossa Senhora, errei, foi tudo. Obrigada. Então, menos raiz de 10 é igual a x mais 2. Então, o x é igual a menos raiz de 10 menos 2. E o 0 é igual a y menos 5. Então, o y é igual a 5. Então, as coordenadas x e y do foco F1 são menos raiz de 10 menos 2 e 5. Relativo ao sistema XY. Deu para entender? Deu. E análogo para o F2. No F2, a gente vai ser raiz de 10 e 0, né? Que é o x e o y. Então, raiz de 10 é igual a x mais 2 e o 0 é igual a y menos 5. Então, daqui a gente conclui que o x é igual a raiz de 10 menos 2 e o y é igual a 5. Ok, pessoal? Deu para entender? Deu. Ok. Ótimo. Então, para cada uma desses outros itens, do B e do C, então na letra A, tem que substituir o x' por x mais 2 e o y' por y menos 2. Aí manipula essa equação até chegar numa equação apenas nas incógnitas x e y. E nesse tópico 2, vocês vão ter que identificar no sistema x' e y', que é onde ele está com a forma reduzida, né? Da elipse, ou da cônica, vocês vão identificar os focos no sistema transladado e depois, de novo, usar essas equações da translação para passar aqueles focos que antes vocês tinham identificado no sistema x' e y', passar para o xy. Ok? Ok. Beleza. Bom, aqui eu coloquei um resuminho bem rápido, que é da situação da translação. Sempre que a gente tem a translação, no lugar, por exemplo, se eu tiver assim, se eu tiver uma equação assim, por exemplo, x menos 2 ao quadrado mais y mais 3 ao quadrado igual a 1. Aí, nesse caso, eu posso chamar o x menos 2 de x' e o y mais 3 de y', e aí eu faço uma translação. Essa translação é a fim de transformar aquela equação numa equação reduzida que eu já conheço e já sei identificar os focos, os vértices, reta diretriz e assíntotas. Aí depois a gente utiliza aquela equação de mudança de coordenadas e transforma para xy se necessário. Então, de modo geral, sempre que a gente tiver uma equação desse tipo, olha, x menos x0 ao quadrado sobre alguma coisa, mais y menos y0 ao quadrado sobre outra coisa igual a 1,
Isso aqui é a equação de uma elipse transladada. Se eu chamar o x' de x menos x0 e o y' de y menos y0, a gente identifica essa equação como a equação de uma elipse num sistema transladado. Deu para entender? Isso. Que silêncio, ninguém entendeu? Eu sim. Deu sim para entender. Então, isso tudo é análogo para os casos da forma, daquela equação reduzida das elipses e das parábolas também. Então, em vez de ser o x, a gente coloca o x menos um número real e o y menos um número real. Então, a partir de agora, a gente vai trabalhar com isso. Esse exercício 1 é parecido com aquele da lista que vocês pediram, se eu não me engano, o 4. Então, como que a gente vai fazer? A gente tem uma equação de segundo grau nas incógnitas x e y. A gente vai manipular essa equação a fim de identificar a cônica a ela associada. Então, uma técnica que a gente vai utilizar aqui é o completamento de quadrados. Vocês assistiram ao vídeo do completamento de quadrados? Assisti. Só que, tipo assim, o problema que eu tava tendo na 4C é porque parece que, tipo, os números não batem. Tipo assim, você vai fazer. Tá. Mas é porque quando você complementa os quadrados, aí fica, tipo, um número para fora, vezes o quadrado perfeito, menos o número que sobrou, vezes o lado de fora. Uhum. Quando chega nisso e eu jogo esses que não tem incógnita para o outro lado, não dá um número que é divisível certinho, entendeu? Entendi. Às vezes tem erro de conta. Me manda a sua continha depois para eu conferir. Tá, beleza. Vou te mandar no Telegram, então. Então, gente, olha, eu reescrevi essa equação aqui de roxo. Aí agora o próximo passo foi, eu reescrevi essa equação, eu coloquei tudo que tem o x primeiro. Eu coloquei, ó, 25x2 menos 100x. E coloquei de azul. Vou separar em grupinhos. Tudo que tem o y, então mais 9y² menos 54y. Coloquei no grupinho do verde. Igual 44. Agora, em cada grupinho, a gente vai colocar o coeficiente do elemento que está elevado ao quadrado, da incógnita ao quadrado. A gente vai colocar esse número em evidência. Então, vai ser o 25 vezes x2 menos 4x. E agora eu vou colocar o 9 do verde em evidência. Então, vai ser 9 vezes y² menos 6y. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim. Ok. Agora, em cada partezinha dentro do colchete, a gente vai completar o quadrado. Então, por exemplo, aqui no primeiro, x² menos 4x. Isso aqui é igual a quanto? Ops. x² menos x. A gente precisa escrever isso como x menos alguma coisa ao quadrado. Como que a gente pode fazer isso? Algo nesse sentido, assim. Olha, isso aqui lembra o x menos Menos 2, não dá Poderia nem. colocar o 2. X em evidência para. Mas se a gente colocar o x em evidência, a gente não consegue escrever nesse formato. O que a gente vai fazer é o contrário do trinômio quadrado perfeito que a gente aprende no 7º ano, 8º ano. Então, olha só. X menos 2 ao quadrado é igual a x² menos 4x mais 4. Então, eu subtraio 4 aqui. Concordam que agora vai dar certo? Olha. Ah, verdade. Concordam? Sim. Então, no lugar desse azul, a gente vai colocar, ó, 25 vezes. Então, no lugar do azul, que é o x2 menos 4x, eu vou colocar isso aqui, olha. X menos 2 ao quadrado menos 4. Que é para valer a igualdade. Ok? Mais 9 vezes. E agora? Como que vai ficar? Y² menos 6y é igual
Y, como aqui tem menos, então eu vou colocar menos. Alguma coisa ao quadrado. E aí? 3, né? Que aí fica 2 vezes alguma coisa que tem que dar 6. Isso. Só que isso aqui é y ao quadrado menos 6y mais 9. Então, para valer igualdade, o que que a gente tem que fazer? Menos 9. Colocar o mesmo. Menos 9. Isso. Então, no lugar de y2 menos 6y, a gente vai colocar o y menos 3 ao quadrado menos 9. E copia o resto. Tudo bem até aqui? Sim. Ok. Agora, nós vamos distribuir esse 25 e esse 9. Então, vai ficar 25, x menos 2 ao quadrado, menos 100, mais 9 vezes y menos 3 ao quadrado, menos 81, é igual a 44. Vou passar o 100 e o 81 para o segundo membro. Cem mais 81 é 181. Então, 44 mais 181, 5, 12, 225. Ok. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim. Sim. Ok. E aí, isso aqui já está parecendo alguma equação conhecida? Sim. Só Tá dividir tudo por aparecendo. 225 agora. Então, vamos dividir tudo por 225. 225 é 25 ao quadrado, não é? Ou estou errada? Eu acho que 25 ao quadrado é 625. Ai, meu Deus, é mesmo, você tem razão. Então, é vezes 5? Acho que é vezes 15. 15 ao quadrado. 225 dividido por 25. 9. Ai, ai, a professora dá ruim de cálculo simples. Mas, então agora eu já sei quanto que é 225 dividido por 9. Pelo menos isso eu sei. Ok. E aí? E agora? Aí é uma elipse, né? Aham. E qual translação que a gente vai fazer aqui? X, o x' é menos 2 e o y... Não, o x' é 2, na verdade. Então, no lugar desse x menos 2, a gente vai substituir por x'. E no lugar do y menos 3, a gente vai substituir por y'. E aí fica numa forma conhecida, né? Então, tipo assim, essa elipse, ela tá meio que, tipo assim, tá escrita no x igual a 2 e o y igual a 3. Tipo assim, o O centro centro, dela isso é esses mesmo. pontos. Ah, tá. Isso mesmo. Beleza. Então, a gente já identificou essa elipse naquele sistema transladado, cuja nova origem é, que você falou? 2 e 3. 2 e 3, certinho. Que é sempre x menos x0. Então, o x0 aqui é 2. E y menos y0. Então, vamos lá. Olha só que interessante que é. Eu adoro essa parte, gente. Então, a gente tem originalmente o sistema XY. Aí, vamos traçar aqui aqueles pontos x0 e y0. O x menos x0. Então, x0 é 2. Y menos y0. O y0 é 3. Então, vamos marcar esses pontos. X é igual a 2 e y é igual a 3. Então, essa é a nossa nova origem. Por essa nova origem, nós vamos traçar eixos paralelos ao x, que é o x', e eixo paralelo ao y, que é o y'. Ok até aqui? Ok, professor. Quase que deu certo. Ok. Aí, nesse sistema x', y', a gente já conseguiu identificar a cônica, a gente viu que ela é uma elipse.
E essa elipse intersecta o eixo x' em quais valores? Menos 3 e 3. Isso. Então, vamos manter a escala que a gente tinha, olha. A partir, então, da origem do vermelhinho, ó. 1, 2, 3. E 1, 2, 3. Então, é menos 3 e 3 no vermelhinho. Ok? E intersecta o eixo y' em quais valores? 5 e menos 5. Isso. Vou ter que subir. Ops. Eu vou ter que subir aqui um pouquinho para dar para desenhar. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E 1, 2, 3, 4 e 5. Então, eu mantive a escala, tá? Daqueles 3 unidades aqui para cima. Ok. Então, agora, olha, a gente conseguiu esboçar a nossa elipse. Então, a gente já sabe, ó, no sistema x', y', o que pediu aqui nessa questão? Ah, pediu só para indicar a equação. A gente... né? Vamos supor que pediu para esboçar, para indicar qual é o foco. Então, no sistema x', y', ó, o coeficiente do y' é maior, é uma elipse. Então, o coeficiente do y' é maior do que o coeficiente do x'. Então, ele é o A2 e o coeficiente do x' é o B2. Então, o eixo focal é qual? É o 25 mais o 9, né? O eixo focal é o É Y. o y', né? Então, se o eixo focal é o y', então os focos, eles vão ser x é igual a 0 e o y é igual a c. Então, como é uma elipse, A2 é igual a B2 mais C2. Então, substituindo o A e o B, então 25 é igual a 9 mais C2. Quanto que vai dar? 25, raiz de... Mais ou menos 4. Raiz de 16, né? Que é mais ou menos 4. Então, C igual a mais ou menos 4. Então, daqui, olha, a gente identificou, a partir da origem aqui do vermelhinho, 1, 2, 3, 4. A gente tem o foco 2 e o foco 1. O Mas foco 1 é sempre negativo? eu sempre faço isso, eu e os livros, mas Ah, tá. é uma questão de uma convenção, tá bom? E se eu perguntar, qual é a coordenada do foco, por exemplo, F1 no sistema XY? Você sabe que ele é y menos 3, o y' é só substituir. Isso. Aí é só substituir. Aqui, olha, no foco, o x' vale 0 e o y' vale c, né? Então, por exemplo, do foco F1, o x', então assim, ó, x' é igual a x menos 2 e y' é y menos 3. Então, eu vou substituir, olha, do foco, ó, o x' é 0 e do F1 eu chamei o c de menos 4. Estou rasurando aqui, gente, mas é só para vocês verem o que tem que fazer, tá bom? Então, daqui a gente conclui que o x é igual a 2 e o y é igual a menos 1. Então, no sistema XY, as coordenadas do foco, 1 são 2 e menos 1. E o legal, olha, se a gente vê, olha, no sistema XY é esse pretinho aqui, olha. A gente andou de fato, olha, 1, 2 unidades e 1 unidade para baixo. 2 e menos 1 mesmo, né? Eles sempre batem. Então, a intenção da translação é a gente simplificar o nosso estudo para não ter que trabalhar com... a gente consegue trazer o nosso sistema para um lugar adequado, onde a gente conhece foco, vértice, assíntota, e depois volta para o sistema original. Deu para entender, pessoal? Deu, sim. Tirou as dúvidas? Professora, eu só fiquei Oi, pode dando falar. as 6 ainda. Vou só mandar Eu um não entendi recadinho direito. aqui no Telegram, rapidinho.
Aí eu te mandei mensagem. Professor, Oi. eu vou ter que sair aqui, mas, tipo assim, eu só vou perder esse finalzinho. Tá tudo certo? Tudo certo. Depois eu vou colocar a gravação também, se você quiser ver, tá bom? Professora, você tá mandando pra mim, tá? Você É, não tá estou mandando Meu no mandando grupo. Deus, todo mundo leu essa conversa. Não, tem problema não. Ai, gente, essa professora. E eu nem li a conversa, tá? Nem bati o olho nela. Pode tirar essa dúvida. Ah, é que na questão 6 da lista, Uhum, fala assim, escreva a equação de cada uma das cônicas. Aí uhum, ele dá, tipo assim, alguns pontos, igual na A aqui, fala parábola com vértice em V igual a -2 e 3, e foco em foco uhum, igual a -2 e 1. uhum. Só que aí, tipo, É como se fosse pouca coisa para fazer. Então, vamos lá. O é vértice da que... parábola é -2 e 3. Então, quando a Isso, gente fez a identificação, quando a gente criou um sistema conveniente para a parábola, aquele sistema, o vértice da parábola coincidia com a origem do sistema. sim. Então, essa é uma dica. Então, vamos lá. Tipo, Parábola com vértice em -2 e 3 e foco em -2 e -2 1. e 1. Então, se o foco está aqui, significa que a parábola tem concavidade para baixo, Isso. certo? Aí a gente tem que ver a abertura dela. O vértice, tipo assim, o vértice, ele é a origem, certo? Aham, do sistema transladado. Mas eu acho que não vai ser Isso. necessário isso. Aí, tipo, o que eu tinha pensado para resolver era Uhum, fazendo um sistema. Então, tipo assim, é, é, como ali, tipo, o x' ia ficar x -2, menos -2, né? menos 2, e o y ia ficar -3. Uhum, Y' igual a y menos isso. 3. A E parábola tem aí, concavidade para baixo. isso. Então, qual que é o Então, formato da equação dela? aí, tipo assim, como é para baixo, ia ficar y' ao quadrado. Não, calma. É x' ao quadrado. Não, é o y mesmo. Não, uai. Ah, não, 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 tá é o certo. x mesmo. Desculpa, É o é o x, x mesmo. é o É x. X ao quadrado igual a 4py. y, certo. E Aí, a outra tipo, coisa que a gente tem, e a gente tem o p, eu acho. o P. Então, Porque o p tem que ser a distância entre o foco e o vértice, certo? certinho. Então, Porque quando a gente criou aquela, a gente tinha o foco e a reta. Aí, sim, a gente chamava o foco de 0 e P, tá? Então, P é a distância do foco ao vértice. Isso mesmo. isso. Aí, tipo assim, eu sei que p nesse caso vai ser 2, né? 2, acho que é 2. É 2, certinho. Uhum. Só que aí a resposta, assim, eu vou acabar falando a resposta, o que eu acho que é, né? Teria Só que que tem só um ficar. detalhe aqui, rapidinho, que o que é 4? Aqui é o linha. É o linha. Então, essa é a minha dúvida. Aí eu ia ter que colocar, tipo assim, Vai a, substituir a agora. equação vai ser x mais 2 ao quadrado é igual a 8, y menos 3 ao quadrado. Y menos 3 só? Ah, esse P. Aqui e Porque, essa tipo assim, tem só um detalhe. o que No eu final, pensei, o o que eu P pensei é que a aqui, ele é parábola vai. negativo, concorda? Aham. É porque, tipo, na real, o que eu pensei é que a parábola, quando é transladado, tem a questão lá da reta, sabe? Diretriz. Aí eu Ai, não sei. desculpa. Olha aqui que eu pensei. O P, essa distância aqui, na verdade, ela vai ser. O P ele pode ser positivo ou negativo. O que a gente sabe é que o módulo dele coincide com essa distância. Só que, como a concavidade para baixo, o P é negativo. Então, daqui o P vai ser -2. Aí você substitui o -2 aqui. Então, ficou o x' ao quadrado. Então, x mais 2 ao quadrado.
vezes 4 vezes o menos 2, 4p, y'. Aí agora é só abrir essa conta. x2 Então, mais 4x... Oi, pode falar. essa era a minha dúvida. Tipo assim, tem que deixar nessa última que você colocou, ou pode deixar na de cima. Ah, sim. Se fosse numa prova, eu iria aceitar aqui sim, com a construção toda justificada. Não vejo, não acho justo tirar ponto só porque não abriu, não. Mas se fosse uma questão de marcar aqui, aí, por exemplo, se eu tivesse dado a opção dela mais aberta, Aí essa é ela. aí seria. Sim. E a outra dúvida é que, tipo assim, nos outros exercícios, quando, por exemplo, pede a reta, diretriz exemplo, Uhum. você tem que fazer a questão lá com o transladado para descobrir certinho. Qual exercício? Não, é tipo, 11 exercícios que eu tinha feito. Não é da lista, não. Não é não? Mas é tipo, é igual, a reta vai ficar, exemplo, tipo, x' é igual a x mais 2. Ah, sei que Aí a é. reta diretriz vai ser x mais 2 é igual a p. Uhum. Que esse p é da A linha, reta certo? Do diretriz. p'. Aham. Aí Uhum. você transformar tudo e você transformar o p, tipo, entre aspas, né? Que eu tô colocando quase essa Isso. linguagem porque eu não sei se é realmente assim. Aham. Mas, tipo, para transformar p' para p, tipo, do sistema p' para p normal, você tem que passar por essa reta diretriz. Aí eu não sabia se nesse caso eu precisava fazer isso ou não. Então, neste caso aqui, essa aqui é a questão 4, o quê? Essa aí é a 6A. Só pediu a equação de cada uma das cônicas. Nesse caso, só pediu essa equação daqui. Sim, só que aí eu pensei que, tipo, o p ia dar confusão, sabe? Eu não pensei que ia ser menos 2. Aí, então, porque o que você fez foi achar a equação da parábola com concavidade para cima, né? Com concavidade para cima. E não para baixo. Porque quando é para baixo, o P tem que ser negativo. Não, tipo, eu ia descobrir isso, mas é porque para mim O esse que você p fez foi achar essa parábola daqui, ó. Tipo é assim. que o p, eu pensei que não ia ser esse valor de p, entendeu? Eu pensei que tinha que fazer o negócio da reta diretriz. Entendi. Não, aqui não foi necessário. Tá, Aqui só isso foi suficiente, essa distância do tá, foco ao vértice. Aí, tranquilo. se pedisse a equação da reta diretriz, neste caso, a reta diretriz é uma reta aqui assim, que tem essa duas unidades, que tem essa P de distância aqui do vértice, né? Isso. Então, seria... Então, aí nesse caso, ia ser tipo assim, x mais 2 é igual a 2. Vê se igual a tá 2, certo. deixa eu Porque eu ver. tenho que trocar o sinal do de p. A equação aqui seria y' igual a menos P. Como p é menos 2. Isso. Quer dizer, seria y menos 3 na real. Eu falei x e falei errado. Y' igual a 2, então. Aí, no lugar do y', coloca o y menos 3. Isso mesmo. Aí Então, o p, igual a 5. E é mais ou menos o que a gente tinha desenhado. Olha, o P aqui tem módulo 2, né, de distância. Olha, dá exatamente o 5. tá. Então, tipo, se pedisse a reta diretriz, eu ia ter que fazer aquilo ali, que a gente falou Isso. agora. Aham. Tá. Como não pediu a reta diretriz, é só dar o valor de p mesmo e ótimo. Isso. Tá, ok, então. Obrigado, professora. De nada. Gente, mais alguma coisa? Essa matéria tem tanto detalhe que eu me perdi no tempo. Eu peço até desculpa por isso. Eu tinha reservado alguns exercícios aqui para vocês, parecido com o da lista, de identificar a cônica ao quadro. Mas é sempre isso. Olha, por exemplo, no caso de parábola, analisa quem é o vértice, analisa a concavidade e faz essa construção parecida com essa que a gente fez aqui. Tá bom? No caso de elipse, analisa os vértices. Analisa também, olha, qual é o centro dessa elipse aqui? Menos 2 mais 2, né? Menos 2 e menos 2, né? Isso. Então, por esse centro, a gente traça aqueles eixos x' e y'. Oi, nossa senhora. Por esse centro, a gente traça os eixos x' e y'.
A interseção aqui, aí, nesse sistema x' e y', qual é a equação dessa elipse? Vai ser dividido por quanto? Aí olha os vértices. Que intersecta o eixo x é mais ou menos 2 da origem, concorda? Então vai ser 4. 4. E no y'? Dá 3 unidades de distâncias aqui. 3 não, 4, né? 5. Então vai ser 2, 25. 3, 4, 5, 25 em todos eles. Isso. Isso mesmo. E o novo centro, que vocês já falaram, é menos 2 e menos 2. Aí substitui. No x', x menos menos 2. E no y', y menos menos 2. Ok. É o processo inverso, digamos assim. Ok. Beleza? Aí tem também uma parecida para hipérbole. A hipérbole é só olhar aqui, olha. Os vértices. Essa hipérbole, o foco dela, o eixo focal dela é o eixo x. Mas aí tem que olhar o centro. É o eixo x', né? Aí olha o centro. Aí nesse sistema x', y', a gente tem que o eixo focal é o x'. Aí faz uma construção análoga. Ok, pessoal? Beleza. Então tá. Se tiverem mais dúvida, vocês podem me mandar no Telegram, mas eu acho que a gente conseguiu discutir tudo. Valeu, gente. Muito obrigada. Valeu, pessoal. Obrigado, professora. Tchau, tchau. Um Obrigado, abraço. professora. Tchau, tchau. De nada, tchau.